Chega junto que eu vou lançar a braba. Mesmo sem ser brilhante, Flamengo, na raça, obtém um importante resultado e vence o Fortaleza por 3-0 aqui na Arena Castelão pela 25ª rodada do Brasileirão e se mantém vivo na luta pelo terceiro título consecutivo, o 9º da história do Brasileirão Unificado. Michael brilha mais uma vez e salva o técnico Renato Gaúcho, que em entrevista coletiva enaltece o poder de reação dos jogadores e mais uma vez reclama dos desfalques e da sequência que o Flamengo vem tendo nesta reta final da competição. Você vai acompanhar na íntegra a entrevista coletiva do treinador. Te prepara, a partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e para me seguir nas redes, ó, o link tá aqui. Vamos lá com a informação. Assista este vídeo até o final e eu tenho um recado para você da Itapemirim Transportes Aéreos. Promoção do Dia das Crianças. Até o dia 12, crianças de 2 a 12 anos incompletos têm 30% de desconto na compra de passagem datada até o dia 31 de janeiro de 2022. É isto mesmo, hein? Crianças de 2 a 12 anos incompletos têm 30% de desconto na compra de passagem datada até 31 de janeiro de 2022, mas ocorre, é até o próximo dia 12. E isso, é claro, também com condições especiais para os papais e para as mamães. Então, vamos dar moral? Você gosta do conteúdo desse vídeo, né? Gosta do canal? Então dá moral para quem dá moral para o canal, beleza? E o Flamengo não foi brilhante, aliás, com vários desfalques, inclusive 2 de última hora, Diego Alves e Felipe Luiz, aliás, os dois que preocupam. Ambos serão reavaliados pelo departamento médico já na partida de volta, né? Na próxima partida, perdão, diante do Juventude de Caxias do Sul, jogo que foi adiado da terça para quarta-feira, mas os atletas tiveram sérios problemas aí. Houve um trauma no Diego Alves, o Bruno Henrique, que reclamou de dores. Então, são jogadores que para a sequência também preocupam. A gente espera que não sejam lesões complicadas. Foi um trauma, ou seja, uma pancada do Diego Alves, e a gente torce para que o jogador já esteja, né, tranquilo. Aliás, os dois jogadores já estejam tranquilos para a próxima partida. O Flamengo teve muita dificuldade no primeiro tempo, principalmente por conta da situação que envolve os desfalques. O Flamengo carece muito. O Flamengo não contou com o seu quadrado mágico. Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta fora, além de outros jogadores que poderiam servir para a equipe, como Davi Luiz, Gustavo Henrique, Diego Ribas. Todos esses jogadores afastados. A gente lembra que Maurício Isla também está disputando as eliminatórias sul-americanas pela seleção chilena, embora esteja bastante contestado como titular da lateral direita. De qualquer forma, Flamengo, sem contar com vários desses jogadores, são muitos os desfalques, e lógico que qualquer equipe sentiria, né, a ausência de todos esses atletas, e com o Flamengo não seria diferente. Confira agora na íntegra a entrevista coletiva do técnico Renato Gaúcho após este importante resultado aqui na Arena Castelão. E a primeira pergunta é de Jorge Eduardo, repórter da Flá TV. Um adversário muito retrancado, com todos os jogadores atrás da linha da bola, sem muito espaço para infiltrar. Às vezes é preciso ter muita paciência, sem precipitação e uma boa dose de sangue frio para fazer as coisas acontecerem, Renato? Quase sempre, né? Os adversários jogam dessa forma contra o Flamengo. Eu sempre falo para vocês que eu treino a minha equipe para jogar sempre buscando a vitória. E muitos adversários jogam de igual para igual e muitos preferem jogarem contra o Flamengo com a linha baixa. Eles têm todo o direito, mas acho que o mais importante de tudo foi que a minha equipe teve paciência, não se desorganizou em momento algum, teve a calma para tocar a bola, virar o jogo, criar situações e fazer os gols. Então hoje a minha equipe esteve muito bem. Taticamente, tecnicamente, fisicamente, nós tivemos um jogo muito pegado diante do Bragantino e hoje a equipe correu mais uma vez muito bem. Competimos com um adversário que é sempre muito difícil de ser batido aqui. Eu acho que eu digo a pontuação do Campeonato Brasileiro, né?
Então o grupo está de parabéns porque muitos jogadores na seleção, muitos jogadores entregues ao departamento médico, mas eu costumo sempre falar, isso aqui é Flamengo. Não importa quem entra em campo, o importante é o jogador ter a entrega durante os 90 minutos. E dessa parte, enquanto jogador, não tenho o que cobrar, bem pelo contrário, só tenho que parabenizar meu grupo. Pergunta do Rafael Melo, do canal Raflamelo. Renato, mesmo com a extensa lista de lesionados, o Flamengo conseguiu passar pelo Fortaleza e conquistar 3 pontos importantes. O que a comissão técnica tem planejado fazer junto com o departamento médico para diminuir o número de perdas para a reta final da temporada? Bom, eu acho que o mais importante de tudo são os jornalistas. Hoje eu não vou dar o nome, mas os jornalistas que começam a colocar dúvidas sobre A, B ou C aqui dentro e não passam as informações corretas lá para fora, que gostam de fazer uma onda. Hoje eu não vou dar o nome. Eu estou falando isso, estou colocando, até me desculpem alguns, estou colocando no plural, porque, como eu falei, hoje eu não vou dar o nome, mas na próxima eu vou dar o nome. O jornalista ele tem que ser responsável no momento que ele dá uma notícia daqui de dentro. E o jornalista de hoje foi irresponsável, porque falou que o Diego estava com fadiga, quando o Diego está com o dedo inchado, que tomou um pisão no treino na última sexta-feira, não consegue nem calçar, está andando de chinelos. Falou que nós estávamos poupando o Bruno Henrique, o Bruno Henrique vai fazer exame amanhã, a gente não sabe nem quando o Bruno Henrique vai voltar a jogar. Então esse jornalista está sendo irresponsável, está colocando notícias lá fora que são mentiras. Então o próprio torcedor do Flamengo, que são muitos, diga-se de passagem, são mais de 40 milhões, tem que ficar de olho nesses jornalistas que ficam mentindo, colocando muitas vezes a opinião pública contra o nosso grupo aqui. Então esse jornalista tem que ser muito mais responsável, porque é o trabalho dele. Não queira ser mais do que os outros, dar notícia e dar notícia errada. O trabalho do jornalista é correr atrás da notícia e dar da maneira verdadeira e não da maneira negativa. Eu volto a repetir, falou do Diego que tinha fadiga, mentira, o Diego não está conseguindo calçar sequer. Vai fazer também, não sabe quando ele vai voltar a poder a calçar uma chuteira. O Bruno vai fazer exame também amanhã, a gente não sabe quando o Bruno vai voltar a jogar. E estão falando que o treinador está poupando o jogador. Se o Flamengo errou em algum momento, o Flamengo, que eu digo a comissão técnica, especialmente eu, juntamente com o departamento médico, nós erramos numa única opinião, de procurar acelerar para colocar nos jogadores dentro de campo. Em momento algum a gente poupou. O único momento que eu poupei o meu time, desde a minha chegada aqui no Flamengo, foi contra o ABC pela Copa do Brasil, que nós tínhamos ganho o primeiro jogo por 6-0. A única partida que eu poupei a equipe. No mais, que as pessoas ficam falando que nós estamos poupando é mentira. E hoje, mais uma vez, o jornalista falou uma mentira. Eu não poupo ninguém. É o jogador que se tira do jogo porque está com problemas, principalmente problemas musculares. Então o Diego não consegue calçar a chuteira, não podia entrar em campo. O Bruno vai fazer exame amanhã, a gente não sabe o que vai dar no exame, não sabe quando nós vamos ter o Bruno de volta. E aí fica o jornalista querendo aparecer mais que os outros, falando que o Diego está com fadiga e o Bruno Henrique está sendo poupado. Aí eu pergunto para vocês da imprensa, vocês querem ser responsáveis dessa forma? Vocês querem que a gente trate bem vocês? Então hoje eu não vou dar o nome, mas você sabe que deu essa notícia. Da próxima vez eu vou falar o nome do jornalista aqui, que ele está sendo muito responsável, porque não é possível que todo jogo a gente vai ficar ouvindo mentiras ali fora, comentários maldosos sobre o nosso grupo, quando o jornalista quer aparecer. Essa que é a realidade. E essa entrevista hoje é para você, seu mentiroso irresponsável, que falou do Diego e falou do Bruno. Hoje eu não vou dar teu nome, para não te consagrar, mas na próxima eu vou falar o teu ou de qualquer outro jornalista que passar uma mentira lá fora para o nosso torcedor. Pergunta do Guilherme, da Rádio Bangu. Renato, o Flamengo precisa apenas de um empate do Atlético Mineiro, seguido de vitória do Flamengo, para voltar a depender só de si para a conquista do Brasileiro. Todo o departamento de futebol, junto com a comissão técnica e jogadores, tem a noção da relevância que seria para a história do clube conquistar o tricampeonato? Eu acho que eu tenho que falar para o nosso torcedor. O nosso torcedor pode ficar tranquilo, que aqui dentro nós temos pessoas responsáveis, que a gente sempre busca o melhor para o clube. O Flamengo está invicto há 6 partidas. O Flamengo não perdeu, nem sequer empatou na Copa do Brasil. O Flamengo ganhou todos os jogos. O Flamengo está numa final de Libertadores, está numa semifinal de Copa do Brasil, está brigando pelo título brasileiro. É um sonho que eu tenho de ser campeão brasileiro.
e a gente está brigando. Estamos a 11 pontos do Atlético, mas nós temos 2 jogos a menos, nós temos um confronto ainda com o Atlético. Muita coisa pode acontecer no Brasileiro. E o Flamengo, eu tenho que ficar lembrando as pessoas, o Flamengo é o único clube que está disputando 3 competições. E é o único clube que está bem nas 3 competições. E não é para qualquer clube, não. Então a gente tem que falar das coisas boas e não ficar lendo, ouvindo lorotinhos de A, B ou C. O que a gente tem que falar é isso, que o Flamengo está em 3 competições, no único clube. Está numa final de Libertadores, está bem no Campeonato Brasileiro, apesar da distância, nós temos jogos a menos, e está numa semifinal de Copa do Brasil. Então o que fala? E os números estão aí. E isso é um trabalho de todos os departamentos aqui dentro do Flamengo, do presidente ao nosso roupeiro. E essas explicações eu gosto de falar porque o nosso torcedor está nos ouvindo. É o torcedor que precisa ouvir as pessoas responsáveis que estão trabalhando aqui no dia a dia aqui no Flamengo. E não acreditar nas pessoas que ficam passando mentiras ali fora. Então eu estou muito satisfeito com o meu grupo. Eu acho que o nosso torcedor está muito satisfeito com o trabalho que vem sendo feito aqui de todo mundo, de todos os departamentos, porque como eu falei, está aí. A resposta, os números não mentem. Final de uma Libertadores, B no Brasileiro, uma semifinal de Copa do Brasil, invicto a 6 partidas. O que mais as pessoas querem? É lógico que tudo isso tem que se resumir em títulos, mas a gente está brigando por eles. Nós já estamos na final de uma Libertadores. Nós estamos entre os 4 melhores do Brasil na Copa do Brasil. E estamos brigando pelo Brasileiro. E vamos continuar brigando enquanto a gente tiver chance de conquistar o título. Esse título a gente não está deixando de lado, não. Bem pelo contrário. O que precisa ser valorizado é isso. Nós temos vários jogadores entregues às seleções. Nós temos muitos jogadores entregues ao departamento médico. Mas o time que entra em campo tem se dedicado, tem se entregado, tem conquistado as vitórias. Nós não vamos ganhar todos os jogos. Mas o importante é que a gente está brigando pelo Brasileiro e nós vamos continuar. Enquanto tiver chance, nós vamos brigar. O Flamengo é muito grande para desistir de qualquer competição. Se nós estamos nas 3 competições, é porque eu acho que o trabalho está dando certo. E enquanto houver chance nas competições, a gente vai brigar por elas, sim. Penúltima pergunta da coletiva é do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Renato, agora até nos treinos os jogadores sofrem lesão. O que a fisiologia tem passado sobre o desgaste dos atletas? É possível reverter esse quadro de desfalques na reta final da temporada com partidas decisivas se aproximando? Mas o machucar, o jogador pode machucar subindo no ônibus. O futebol ele é contato. O Diego machucou porque numa bola que ele saiu, ele pulou, o companheiro pulou também e caiu em cima do pé dele, coisa que acontece durante uma partida também. Não é que tenha sido uma lesão muscular. Então foi um pisão, onde o dedo dele está bastante inchado, ele não consegue calçar. Então esse tipo de lesão acontece nos jogos. Muitas vezes o jogador numa partida, ele sai devido a um pisão que ele toma do adversário. E o Diego, infelizmente, ele se machucou com o companheiro dele, mas são coisas que acontecem. Quanto às lesões, é que eu falei, o Flamengo está em 3 competições, o Flamengo tem uma decisão cada 3 dias, a gente vive dentro de avião, dentro de hotel, o desgaste tem sido muito grande. Se você for pegar os números nessa sequência, que os jogadores que estão na seleção brasileira, eles vão chegar a 95 jogos esse ano. É muita coisa, quando a média é 55, 60 jogos. Então o desgaste, ele proporciona, infelizmente, as lesões. E aí entra aquilo exatamente o que algumas pessoas falam, que a gente está poupando o jogador. A gente não poupa o jogador, nós deveríamos poupar justamente por isso. Justamente por isso. Eu tenho colocado jogadores em campo sem ter as melhores condições. Eu estou arriscando. O André foi um deles hoje. Ele poderia sofrer uma lesão, está com a perna muito pesada. Mesmo assim eu coloquei ele em campo. Hoje, se eu me ajoelho e peço, imploro para o Bruno Henrique entrar em campo, ele não teria condições. Ele está com uma lesão muscular. Mas isso as pessoas não querem saber. É por isso que eu falo. As informações, quem sabe, é quem está aqui dentro, 24 horas. Não são as pessoas lá fora que, de repente, ouvem de alguém, ou não ouvem, colocam e escrevem coisas na cabeça deles. O que o torcedor tem que fazer é escutar o treinador do Flamengo, é escutar o vice-presidente do Flamengo, é escutar o presidente do Flamengo, é escutar o médico do Flamengo. Essas pessoas falam a verdade. O que se ouve lá fora, às vezes, pode ser até uma verdade. Mas, ultimamente, eu tenho visto jornalistas querendo tumultuar e está sendo irresponsável.
passando uma notícia que não existe, está sendo mentiroso. E isso, sem dúvida alguma, nos prejudica, porque as pessoas começam a acreditar que nós estamos poupando alguém lá fora. Se nós estamos pecando, é porque a gente está acelerando e colocando o jogador, às vezes, sem condições para dentro do campo. Por isso que muitas vezes vem a lesão. Mas se você não põe, vão falar que estão poupando. Amanhã depois alguém vai aparecer na cadeira de rodas aqui, algum jogador do grupo, e vão falar que não está jogando. O Renato está poupando. Eu acho que a melhor resposta que a gente tem para dar, é por isso que gosto de me comunicar com o nosso torcedor, é o resultado dentro do campo. E os números estão aí. Não preciso repetir de novo nas 3 competições que o Flamengo está bem. Última pergunta da coletiva é do Caio Ricardi, do Sport TV. Após o primeiro gol, o Michael foi até você e jogou água na sua cabeça, e no segundo foi lá e o abraçou. Como tem sido a relação com ele no dia a dia? A relação com o Michael é ótima, como é ótima com o meu grupo todo. Eu trato todo mundo com educação, com carinho. Escuto todo mundo. É lógico que às vezes eu brinco mais com um jogador ou outro, dou uma certa liberdade, mas sempre com respeito de ambas as partes. A minha felicidade é ver o Michel fazendo gols, voltando a jogar aquele futebol que ele apresentou no Goiás, por isso que ele está no Flamengo. Da mesma forma que a gente recuperou outros jogadores aqui. Então, se esses jogadores foram contratados pela diretoria do Flamengo, pelo presidente do Flamengo, é pelo que eles fizeram no clube deles. Então ninguém desaprende a jogar. Pode passar por uma má fase, mas felizmente pra gente, a gente recuperou muitos jogadores que estão aqui. Esses jogadores estão nos ajudando bastante, inclusive o Michael. Então ele faz essas coisas porque ele tenta me convencer, porque ele quer meu DVD. Mas o meu DVD ele não está pronto ainda para receber. Esse é o técnico Renato Gaúcho, o Flamengo que logo depois da partida, deixou aqui o estádio, foi para o aeroporto, que fica aqui muito próximo à região onde se localiza a Arena Castelão, e seguiu para o Rio de Janeiro, onde inicia a preparação já nesta segunda-feira para a partida do próximo dia 13. Quarta-feira, o Flamengo recebendo o Juventude de Caxias do Sul, no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão. Para este compromisso, o técnico Renato Gaúcho espera voltar a contar pelo menos com alguns de seus principais jogadores, diminuir o quadro de desfalques nesta toada do rubro-negro, e a principal preocupação realmente é a sequência até chegar ao dia 20, quarta-feira, quando o Flamengo realiza a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, fora de casa na Arena da Baixada, diante do Atlético Paranaense. E você, o que achou do resultado? Deixe abaixo o seu comentário, E se você quiser entrar em contato, saber mais informações a respeito do canal ou propor parceria, se liga aqui, nesse zap. Então é só entrar em contato com a nossa produção. Também estamos nos principais podcasts: Apple Music, Deezer, Spotify, Google Áudios. Então é só procurar, bota no buscador Mauro Santana, que você vai encontrar o podcast Vou Lançar a Braba. Se não puder me ver, vai com certeza poder me ouvir. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou desse vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão. Mengão vem pesa do ataque. Ajeitou, bateu o golaço. Gol!